Fala galerinha, beleza? Professor Eduardo Soares na voz novamente para iniciar um vídeo top para vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar de urbanização, uma das temáticas mais cobradas nos vestibulares no Enem. Vocês vão pensar, nossa professor, toda vez você fala isso? Pessoal, mas urbanização sempre está no Enem, sempre está nos vestibulares regionais. Inclusive, nesse último final de semana que ocorreu o vestibular da UFO, caiu uma questãozinha de urbanização brasileira, que eu acho que foi de rede e hierarquia urbana, beleza? Na aula de hoje a gente não vai falar dos conceitos urbanos, a gente vai falar basicamente de como foi a urbanização no mundo de maneira geral. Então a gente vai falar da urbanização na antiguidade, antes da primeira revolução industrial, no sistema que a gente chama de meio natural. Vamos falar da urbanização no meio técnico, pós primeira revolução industrial, e vamos falar da urbanização no meio técnico, científico e informacional, que já é no contexto da sociedade da globalização, beleza? E eu já vou também começar a introduzir o contexto da urbanização brasileira, né, que eu vou lançar um videozinho mais pra frente também, beleza? Então deixa o like, compartilha, se inscreve, comenta novos vídeos aí pro Eduardinho tá lançando pra vocês. E é isso, vai daí Eduardinho que o vídeo tá top. Então bora lá. Pessoal, quando a gente fala de urbanização brasileira, né, eu tenho que começar com essa parte aqui que mostra como ocorreu a urbanização no mundo, para a gente situar em qual período a urbanização brasileira realmente ocorreu, tá? Lembrando que urbanização, pessoal, a gente pode entender como o aumento, né, o aumento da população que ocupa as cidades em relação ao campo, né? Então, quando o percentual de pessoas que estão indo para a cidade é maior que o percentual das pessoas que estão no campo e que estão indo para o campo, a gente diz que aquele país está se urbanizando, ou seja, está ocorrendo ali um êxodo rural em massa e as pessoas estão indo para ambientes urbanos, né? E aí começa ali o crescimento, o inchaço das principais cidades, das grandes cidades, que geralmente é para onde as pessoas vão inicialmente num processo de urbanização, né? Quando está lá na loucura da urbanização, você não vai para Uberaba, você não vai para Monte Carmelo, Patrocínio, né? Na loucura da urbanização aqui no Brasil, você vai para São Paulo, Belo Horizonte, né? Que é o que a gente chama de metropolização, né? Isso é um efeito, é um fenômeno comum do processo de urbanização do mundo todo, né? Quando o processo de urbanização começa a ocorrer num país, geralmente, né, em quase todos os casos, ele é marcado pela metropolização, que é o crescimento, é o inchaço das grandes cidades, geralmente industriais, tá? Ou também a urbanização, pessoal, ela pode ser entendida como um fenômeno social, né? Quando o homem ele passa a ter um modo de vida urbano, né? O modo de vida urbano ele é baseado, né, no setor secundário e terciário da economia, então comércio, serviços, indústrias. O modo de vida urbano ele é baseado numa vida, né, onde as pessoas têm acesso ali aos equipamentos urbanos, né, aos hospitais, às escolas, às praças, aos parques, à pavimentação, à energia elétrica, ao esgoto canalizado, à água canalizada. Isso tudo faz parte do modo de vida urbano, né, o cotidiano da vida urbana, ok? Então a gente pode entender dessas duas maneiras. E quando eu observo isso no Brasil, né, esse processo de realmente uma fuga das pessoas para as cidades, um êxodo rural em massa, né, a transição do modo de vida rural para o modo de vida urbano, eu vou perceber isso no Brasil, pessoal, apenas no século XX, tá? Início ali do século XX, eu já começo a ter um processo de urbanização no país, sobretudo pós-década de 30, quando a gente passa pela nossa revolução industrial, né, nossa industrialização que começa com a Era Vargas, substituição de importações, né, depois JK, plano de metas, enfim, tá? Ah, mas antes não existia cidades no Brasil? Sim, claro, né, pessoal? As primeiras vilas brasileiras, né, que deram origem às grandes cidades do nosso país hoje, atualmente, elas têm origem lá no século XVI, século XVII, né, no ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, né, o ciclo do ouro, o ciclo da borracha, o ciclo do café. A gente tem o surgimento das nossas primeiras vilas e cidades já no Brasil colônia. Mas eu posso dizer que a partir da chegada dos portugueses o Brasil começa o seu processo de urbanização? Não, tá? Urbanização é quando eu tenho realmente essa fuga em massa, esse êxodo rural em massa, geralmente atraído pela industrialização. Eu vou ter isso no Brasil apenas no século XX, tá bom? Então, pessoal, o Brasil ele entra no processo de urbanização aqui, ó, tá?
segunda metade do século XX, meio técnico, científico e informacional. A gente divide a urbanização no mundo no meio natural, né, que é toda a história do homem até a primeira Revolução Industrial, né, que é aquele momento, é aquele período, é aquela fase da sociedade humana que o Milton Santos diz, né, que o homem depende do meio natural, né, da paisagem, da hidrografia, da vegetação, do clima, é o meio natural que vai reger a vida humana. E foi assim até a primeira Revolução Industrial, né? Mas não por isso a gente não tinha cidades no mundo. A gente tinha, claro, né? A gente tem várias grandes cidades da antiguidade, né? Atenas, Alexandria e Roma tá aí, né? Roma, lá no auge do Império Romano, tinha 1 milhão de habitantes, né? Então não tem como você falar que não existia cidades, né? Mas as cidades modernas, como a gente conhece hoje, é a partir do meio técnico, tá? Meio técnico que vem lá com a primeira Revolução Industrial e começa a aparecer as cidades chaminés, né? As cidades que foram que cresceram bastante, né? Tiveram um inchaço urbano já naquela época, no século XVIII, século XIX, com o surgimento, né, o pioneirismo inglês da primeira Revolução Industrial, máquina a vapor, carvão mineral, surgimento do aço, do ferro, da siderúrgica, da metalurgia, né, das mineradoras de minério, de carvão, né, revolução dos transportes, o barco a vapor, o trem a vapor, né, e a modernização geral da sociedade, né. Então, eu posso dizer que o mundo ele começa a se urbanizar no meio técnico, né? Quando o homem já tem técnicas suficientes para assim, aí sim, não depender mais do meio natural. Agora ele vai transformar o meio natural, a paisagem natural, para atender às suas necessidades. Então a urbanização mundial inicia-se com o meio técnico, séculos 18, 19, tá bom? Principalmente onde? Nos países que passaram pela industrialização pioneira ou clássica. O mundo começa a se urbanizar ali, mas puxado pelo quem? Né? Quem está lá na frente da carroça? Inglaterra, França, Itália, Japão, Estados Unidos, todos os países que passaram pelo que a gente chama de industrialização clássica ou pioneira. Os países que passaram por esse método de urbanização, pessoal, por esse fenômeno, é o que a gente chama de urbanização o quê? Antiga. Né? E por esses países terem passado por uma urbanização antiga, eles tiveram tempo de planejar aquela cidade. Então, a urbanização clássica e antiga é uma urbanização baseada no planejamento, no ordenamento territorial em cidades que foram se organizando, foram se planejando ao longo do tempo. É claro que eu não estou falando que Londres, Manchester, Nova York, Tóquio, lá no século XIX, eram cidades perfeitas, cidades limpas, inteligentes, não. Tá? As cidades desses países no início eram cidades podres, como eu já falei. Era comum em Londres, né, as ruas, né, estarem totalmente cobertas por resíduos humanos, para não falar outra coisa, né, porque era comum as pessoas fazerem as suas necessidades em latrinas e jogar tudo pela janela. Então, assim, as ruas de Londres, Manchester, lá nos séculos 18 e 19, pessoal, era uma cidade podre, para não dizer outra coisa, né? Milhares de ratos nas ruas, pessoas com doentes, né? Nas ruas, morrendo, as traças, né? As cidades eram muito bagunçadas, era aquela cidade bem desorganizada, né? Mas essas cidades, elas começaram a ter um planejamento desde ali, né? Então, assim, tiveram no mínimo aí 3 séculos, 2 séculos para planejar, para ordenar as cidades. Então, assim, as cidades estadunidenses e europeias e asiáticas são, né, esses exemplos hoje porque elas tiveram um tempo de planejamento, né? Então, são cidades antigas que tiveram tempo e ordenamento e o planejamento acompanhou o crescimento delas. Agora, não podemos comparar esse método, esse processo de urbanização com o nosso, né, pessoal? Por quê? Porque o nosso entra já quando a sociedade está no meio técnico, científico e informacional. Então, a sociedade, quando o nosso país realmente se urbaniza, a sociedade já está numa velocidade que a gente não consegue acompanhar mais. Né? Por que a nossa cidade, as nossas cidades, as cidades mexicanas, as cidades sul-africanas, as cidades
argentinas, cidades russas. Pega aí países emergentes, né, que foram os que se industrializaram com a descentralização industrial, globalização. Por que as cidades desses países, essas cidades inchadas, regadas de problemáticas sociais e ambientais? Pessoal, porque quando esse processo ocorreu nesses países, o mundo estava em outra velocidade. Aqueles países que se industrializaram pioneiramente, pessoal, assim como eu falo para vocês na indústria, na urbanização, eles estão também em 2 séculos nas nossas frentes. Além deles tirarem todas as riquezas das Américas e da África para industrializar e para urbanizar, né, nós, no momento em que eles estavam se enriquecendo e iniciando os processos de industrialização e urbanização, estávamos como colônia, estagnados, parados no tempo, servindo as metrópoles coloniais. Então, quando a indústria chega para a gente, aí eu sempre brinco, a indústria, e aí eu quero que alguém me responda, a indústria ela vai chegar no país e ela vai ter a paciência de esperar o governo, né, a gestão pública, a gestão municipal, se organizar para recebê-la? O que vocês acham? A multinacional, quando ela chega em São Paulo, quando ela chega em Belo Horizonte, quando ela chega no Rio de Janeiro, em Goiânia, Manaus, qualquer cidade ou complexo industrial que a gente tem, ela vai esperar? Ela vai ter essa paciência? Não, claro que não. Claro que não. Ela simplesmente vai esperar o país, né? Ela vai esperar o país fornecer a indústria de base, né? Porque ela não vai vir aqui construir a indústria de base para nós, é claro. Que são as indústrias que vão fornecer as matérias-primas. Ela espera o governo federal fazer isso e ela vem, pessoal. E quando ela vem, ela precisa dessa mão de obra. E aí ela vai pressionar os governos para expulsar as pessoas do campo. Como eu falei, o êxodo rural brasileiro foi forçado, pessoal. Primeiramente, porque a gente perdeu os subsídios, os médios e os pequenos proprietários perderam os subsídios lá na crise de 29 e futuramente lá na década de 60 pela substituição da mão de obra com a Revolução Verde, chegada das máquinas no campo. O camponês, o trabalhador rural, não quis ir para a cidade assim para tentar uma melhor condição de vida. Alguns sim, mas a grande maioria foi expulso, né? E aí tem milhões de pessoas num país gigante. Eu tenho milhões de pessoas indo para os grandes centros, para trabalhar nessas cidades, para trabalhar nessas indústrias, né? E aí o que a cidade faz? Ela incha. A nossa urbanização, pessoal, ela ocorreu em 30 anos, vocês querem saber, né? Porque depois de 50% de população urbana, aquele país é considerado um país urbano, né? E aí vocês vão ver lá no gráfico que na década de 20 a gente tinha 30% das pessoas nas cidades. Na década de 50, 30 anos depois, menos de 30 anos, o Brasil já tem 51% nas cidades. Então, milhões de pessoas chegaram em menos de 30 anos nos grandes centros. E aí, o que deu? Essas cidades inchadas que a gente tem ainda hoje, né? Foi o fenômeno da metropolização. A indústria ela não quer saber, pessoal, ela não esperou. Ela não esperou. Ela chegou, ela esperou o Vargas fazer a indústria de base. Vocês vão ver que as multinacionais vão chegar em peso no JK, quando a gente já tinha indústria de base para fornecer recursos para as indústrias, né, tocar a sua linha de produção, né? Então, as cidades cresceram demais e se tornaram cidades problemáticas, com uma grande desigualdade social. Não tem uma cidade brasileira que não tenha desigualdade social, né, pessoal? Não existe. Não existe uma cidade brasileira que não tem problemas de escoamento hídrico, alagamento e inundação. Não existe uma cidade brasileira que não tenha o problema do lixo, ou o problema da falta de lazer e cultura para a população, falta de parques, praças. Todas as cidades brasileiras têm esses problemas. É que tem algumas que têm mais e outras menos. Então, né, pessoal, um dos motivos das nossas cidades terem todas essas problemáticas é isso. A nossa urbanização, ela foi uma urbanização tardia. E assim como a nossa industrialização, a nossa urbanização, ela ocorreu não para atender o bem-estar da nossa população, né? A nossa urbanização ela ocorre para atender a demanda de mão de obra das grandes empresas que vieram já lá na era Vargas, mas principalmente na era JK e no governo militar. O JK e o governo militar foram os períodos que a gente mais recebeu multinacionais, até porque a globalização estava, né, saindo, abrindo as asinhas depois que os Estados Unidos começou realmente sair na frente lá na Guerra Fria com a União
soviética. Beleza? Então, pessoal, a nossa urbanização ocorre aqui, ó, quando existe a intensificação dos fluxos e das redes. E aí é aquela contradição, né? Enquanto tem um mundo que vai realmente modernizar as suas cidades, como é Manhattan, nos Estados Unidos, Nova York, vai ter um mundo que não vai conseguir alcançar essa modernidade em tão pouco tempo. Por quê? Porque essa galera aqui, ó, está se urbanizando desde o século 18 e 19. E essa galera aqui se urbaniza há 100 anos atrás. Tá? Então, o período histórico, pessoal, a história, ela sempre tem que estar colocada na explicação atual. Então, olha isso aqui, pessoal. Olha aqui, no final do 19, olha como era a ilha de Manhattan já. Era praticamente uma metrópole na época. São Paulo, pessoal, em 1876, São Paulo era do tamanho de Monte Carmelo. Né? São Paulo entra no século XX com 100 mil habitantes, gente. 100 mil habitantes é o Maraguari. Né? Manhattan, em 1876, já era uma metrópole. Então, olha aqui como se deu o desenvolvimento da ilha de Manhattan ou de Nova York como um todo. Vocês conseguem ver esse planejamento? Eu consigo. Né? Então, além do tempo, que é algo muito importante a ser levado em conta, os Estados Unidos teve o planejamento contínuo das suas cidades. Né? Nenhuma cidade, pessoal, ela surge totalmente planejada. Né? Mesmo quando ela é planejada para aquilo. Como foi Palmas para ser a capital do estado de Tocantins, como foi Brasília, né, para ser a capital brasileira. Mas se aquela cidade que foi planejada não continuar planejamento, não vai adiantar de nada. Pessoal, e aí então, olha aqui como foi a evolução da urbanização urbana e rural no mundo. Né? O mundo foi se tornar urbano efetivamente apenas em 2008. Tá? 2008 foi essa transição, beleza?